Olá pessoal, agora vamos falar então sobre tema e título, ok? Outro tópico aí da nossa redação. O que é o tema, gente? O tema é o assunto e o devido recorte temático proposto pela prova de redação. Em outras palavras, o tema indica sobre o que sua redação deve dissertar. Então, gente, o tema é aquela frasezinha, certo? Que vai vir na prova de redação, indicando sobre o que o meu texto deve falar. Eu tenho que seguir e obedecer aquele tema, ok? Não é a mesma coisa que título. Eu não posso copiar o tema como título da minha redação, certo? O tema é uma indicação da prova para mim. Eu tenho dois tipos de tema. Assim, didaticamente falando, eu posso dividir os temas em dois grandes grupos. Os temas sugestivos, que são aqueles poéticos ou de sentido figurado, que precisam de uma interpretação do candidato, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, um tema, né, que foi proposto aí em uma prova, foi essa citação do José Saramago, que é um escritor de literatura. As ideias são apenas pedras postas a atravessar a corrente de um rio. Se estão ali, é para que possamos chegar à outra margem. A outra margem é o que importa. Então, veja, aqui a gente tem uma fala simbólica do José Saramago, na qual ele vai utilizar essa figura aí das pedras, certo? Que aparentemente pode ter um sentido negativo, como uma pedra no sapato, uma pedra no caminho, né? Um empecilho. E aí ele ressignifica o sentido dessas pedras, né? Que poderia ser entendida como questões difíceis, e ele coloca aí que na verdade elas são auxílios, são ferramentas que nos ajudam a atravessar a corrente de um rio, e aí a corrente de um rio é que se torna, né, esse grande desafio. Quem já passou por um rio com correnteza forte sabe que realmente é algo que pode ser perigoso, né? Então ele traz essa imagem da corrente de um rio como uma adversidade que a gente tem que passar, e que as pedras estão ali para nos auxiliar, para nos possibilitar chegar à outra margem, que a outra margem é o que importa. Então veja, eu tenho que interpretar primeiro esse sentido que ele está querendo trazer, ok? E depois tentar aplicar isso para um plano mais concreto, para pensar de que forma eu poderia abordar esse assunto. Então ele está dizendo aqui que as pedras, simbolicamente, né, as pequenas dificuldades, posso interpretar assim, as pequenas dificuldades que a gente tem na vida, na verdade elas são ferramentas que nos tornam mais maduros, que nos mudam, que nos modificam, nos tornam melhores, certo? E que é essa melhora que é o mais importante, chegar desse outro lado, né? Essa mudança é que é o mais importante. As pedras, elas vão passar, ok? Então, como eu faço para poder interpretar e desenvolver os temas sugestivos? Eu tenho que ler atentamente essa frase temática e os textos motivadores. Então, eles colocam lá essa frase do José Saramago. Eu vou olhar os textos motivadores que tem na prova para tentar entender um pouco mais do sentido que eles estão querendo me propor aí na prova de redação, certo? E vou tentar interpretar o sentido simbólico que está ali naquela frase, como eu fiz agora com o tema anterior. Depois dessa interpretação, eu vou associar isso ao plano concreto, ou seja, aos aspectos sociais, econômicos, políticos e até individuais, subjetivos da sociedade atual, ok? Então, por exemplo, lá na frase do Saramago, ele coloca aí que as ideias, né, são apenas pedras. Então, assim, as ideias, ainda que sejam falhas, ok? Elas são uma ferramenta para eu chegar do outro lado, ok? Eu preciso das ideias para que elas ainda que elas sejam, né, que falhas e eu erre, eu preciso delas para que eu possa tentar uma mudança, alcançar um outro ponto, que seria, nesse caso aí, alcançar o outro lado. Então, eu poderia aplicar isso na questão da tecnologia, certo? Eu poderia aplicar isso no sentido da ciência de uma maneira geral, ok? Dizer que a ciência, apesar de falha, ela deve ser motivada, ela deve ser estimulada, né? Já que ela nos permite alcançar mudanças sociais. Então, eu pego uma interpretação simbólica e aplico a temas concretos, ok? Depois que eu aplico isso a temas concretos, eu vou definir um ponto de vista e escolher meus argumentos para defender a minha opinião,
ok? Então, vamos supor que eu aplico aquele tema do José Saramago à questão da ciência, né? E vou dizer que a ciência, apesar, né, de ter o seu lado sombrio, de ter os seus erros, certo? De ter as suas imperfeições, ela é necessária para nos auxiliar no processo de deslocamento para lugares melhores, para avanços, certo? A nível social, individual, tecnológico. Portanto, elas devem ser estimuladas. A ciência, quer dizer, deve ser estimulada. Então, se eu utilizo esse tema para aplicar nessa questão concreta, eu devo escolher agora um ponto de vista. Então, eu acho que a ciência ela deve ser totalmente livre, ou ela deve ser estimulada, mas ter uma conduta ética, né, uma conduta de fiscalização ética. Enfim, defino um ponto de vista, vou escolher argumentos que justifiquem esse meu ponto de vista e desenvolver a minha redação, ok? Temas sugestivos não caem em muitas provas, mas é importante a gente falar deles e se preparar para interpretá-los, porque eventualmente, né, pode cair aí em algum concurso. Tipos de temas. Aí eu coloquei agora os temas objetivos, que são aqueles que são diretos, claros, vão direto ao ponto, indicam necessariamente, objetivamente, o assunto e o recorte que querem que você avalie naquela redação. Então, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Tema do Enem. O assunto aí é intolerância religiosa no Brasil, certo? Mas ele quer que você aborde os caminhos possíveis para combater esse problema, ok? Não é para falar de outros aspectos a respeito da intolerância religiosa, mas sobre meios para enfrentar esse problema no Brasil. O papel da Polícia Militar no Brasil. Então, aí eu tenho um assunto geral, a Polícia Militar, mas ele quer que eu aborde a questão do papel, a função que a Polícia Militar desempenha atualmente no Brasil. A persistência da violência contra a mulher. Então, assunto geral, violência contra a mulher, mas ele quer que eu diga sobre persistência, ok? Como interpretar os temas objetivos? Vou ler as frases temáticas e vou circular as palavras-chave. O que são palavras-chave, professora? Isso aqui, ó, caminho, combater, certo? Intolerância religiosa é o assunto, papel da Polícia Militar no Brasil, persistência, certo? Então, quando eu utilizo, eu circulo essas palavras-chave, eu deixo mais evidente para mim quais são os recortes, não só o assunto, mas a abordagem, o recorte temático que a prova está me propondo, certo? Para que eu não cometa o quê? Fuga parcial, ok? Então, eu vou ler atentamente esse tema, vou circular essas palavras-chave, vou ler os textos motivadores para identificar os conceitos que são abordados, os problemas que são abordados nesse texto, para já me gerar ideias, ok? E interpretar qual é o problema que está sendo apresentado, uma estratégia para que eu já pense em uma opinião e em argumentos é se questionar causas e consequências do problema que está sendo proposto ali, certo? Então, quando eu penso causas e consequências de um problema, eu já vou ali maturando possibilidades de tese, opinião com os argumentos. Então, eu posso utilizar, por exemplo, uma causa como um argumento e uma consequência como outro argumento. Eu posso utilizar causa e causa, duas causas para o problema ou duas consequências do problema, ok? Como argumentos para justificar a minha opinião. E o que é título, professora? Bom, o título é como se fosse o nome do seu texto, ok? Ele vai sintetizar, vai resumir o conteúdo que será discutido. Por isso que título não se confunde com tema, porque o tema ele vai falar sobre o assunto geral que quer que todos vocês abordem. E o título ele vai ser específico à abordagem que cada um escolheu para a sua redação, ok? No geral, a gente sugere o quê? Que você produza o título do seu texto no final, certo? Depois que você já construiu toda a sua redação, o rascunho da sua redação. Por quê? Porque aí quando você já fez o rascunho, determinou ali, tá, esse é o meu texto, você já tem certeza da ideia que o seu texto abordou. Então é mais fácil você encontrar um título, né, que represente, que faça moldura do que está colocado ali no seu texto, certo? Se você escolhe o título antes de escrever a redação, pode ser que depois você perceba que você foi por outro caminho e aquele título não combina tanto
com a sua ideia que você colocou inicialmente ali, ok? Então, detalhes aí sobre o título que a gente precisa se atentar na hora da redação. Não sublinhe o título, nem o destaque com aspas, ok? De maneira alguma, nós vamos sublinhar o nosso título, então passar aquele risco embaixo, certo? Como se fizesse aqui, ó. Certo? E nem colocar assim, com aspas. De maneira nenhuma, ok? Iniciar com letra maiúscula e centralizar ele na primeira linha indicada ali na folha. Olha só, alguns concursos, eles deixam uma linha específica separada só para o título da redação. Se tiver essa linha separada na prova, você tem que colocar o título ali. Se não tiver, você vai colocar ela dentro do quadrado da redação, na primeira linha, mas é dentro do quadrado, ok? E evite temas muito óbvios, né? Então, assim, o título, desculpa, aqui era para ser título, tá, pessoal? Perdoa aqui, vou corrigir depois. Evite títulos muito óbvios. O título, ele é para chamar a atenção, né? E para sintetizar a informação que está no texto. Então, você pode colocar alguma coisa mais simbólica, uma coisa um pouco mais provocativa, certo? Para já dar essa instigada e para a gente já começar a supor qual aspecto você vai desenvolver ali no seu texto, ok? Mas não coloque de maneira alguma o tema, a frase tema, como título da sua redação, ok? E o próximo vídeo aí a gente vai falar sobre repertório sociocultural.